Como é que funciona a semelhança de triângulos? Vamos lá. Para eu começar a falar sobre a semelhança de triângulos, eu vou relembrar rapidamente aqui das duas necessidades, das duas coisas, digamos assim, que eu tenho que atender para que haja semelhança. O que é? Quais são, na verdade? A primeira é o quê? Congruência. A congruência em triângulos. Congruência em triângulos. Vou só escrever isso, mas a congruência em triângulos correspondentes. E a segunda coisa que tem que acontecer é proporcionalidade. Proporcionalidade entre lados. Lembrando que esses lados, logicamente, são lados homólogos. Mas olha só, no caso de triângulos, como o triângulo é um polígono que só possui 3 lados, eu só preciso atender uma dessas coisas para que a outra seja consequência. Ou seja, no caso de ângulo, se eu provar que os 3 ângulos são iguais, são congruentes num triângulo, os lados necessariamente vão ser proporcionais. Isso é uma consequência, eu não preciso provar. Assim também, se eu provar que os lados homólogos são proporcionais, eu não preciso provar que os ângulos são iguais. Isso vai ser uma consequência. Tudo bem? Então, no caso, vamos pensar isso aqui. Ó. Eu vou desenhar inicialmente 2 triângulos aqui. Esses triângulos aqui, ó, se eu verificar que os ângulos são iguais, se os 3 ângulos forem iguais, necessariamente esses ângulos vão ter os lados homólogos proporcionais. Assim também como, se eu verificar que os lados homólogos são proporcionais, então o triângulo necessariamente é semelhante. Olha aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou chamar, eu vou dar nome a esses lados aqui, ó. O lado oposto a esse ângulo B aqui, eu vou chamar de Bzinho. O lado oposto ao ângulo A, eu vou chamar de Azinho. E o lado oposto ao ângulo C, eu vou chamar de Czinho. A mesma coisa aqui, ó. Dzinho, Fzinho e Ezinho. O que eu posso escrever aqui, ó? O lado oposto ao ângulo C, que é o C, é homólogo ao lado oposto ao ângulo D aqui no outro triângulo, que é esse Dzinho. Por quê, ó? Se esse ângulo for igual a esse ângulo, fica bem fácil de eu ver quais são os lados homólogos. Os lados homólogos, pares de lados homólogos, são aqueles opostos aos ângulos iguais. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou escrever, vou começar por esse triângulo maior aqui, ó. Czinho sobre Dzinho é igual a Azinho, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, sobre o Ezinho, que também é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, no outro triângulo. Isso aqui vai ser igual a Bzinho sobre o F. Isso vai ser igual a um K qualquer, e esse K, lembrando, é a minha razão de semelhança entre triângulos. Tudo bem? Então, basicamente é isso aqui que a gente tem que ver sobre semelhança de triângulos. Agora, vamos aos casos de semelhança de triângulos. Para que servem esses casos? Para eu verificar mais rapidamente se os triângulos são ou não semelhantes. Por isso que tem os 3 casos de semelhança de triângulos, que é o que a gente vai ver a partir de agora. De semelhança entre triângulos. Qual é o primeiro caso? É o AA. Por que tem esse nome AA? É o caso ângulo-ângulo. Vou colocar aqui, ó. Ângulo. Ângulo. Calma aí. Para. Mas eu não tinha dito que eu preciso saber ter os 3 ângulos correspondentes congruentes, ou seja, com a mesma medida, para que eu garanta a semelhança entre os triângulos. E por que aqui eu só botei 2 ângulos? Olha só. Porque no triângulo, a soma dos 3 ângulos de um triângulo é 180 graus. Se eu vejo que, comparando 2 triângulos, 2 pares de ângulos são iguais, o terceiro par necessariamente vai ser igual. Por quê? Porque eu não vou ter para onde fugir. A soma deles, o terceiro ângulo, se eu conheço 2,
o terceiro ângulo também é conhecido. Não tem para onde ele fugir, porque ele vai ser 180 menos a soma dos outros dois. E assim também vai acontecer no outro triângulo. Então, conhecendo dois ângulos, dois pares de ângulo, comparando dois triângulos, se eu conheço e vejo que esses pares são iguais, se os ângulos correspondentes forem congruentes, então, necessariamente, esses triângulos vão ser semelhantes. Então, beleza. Olha aqui, ó. Nesse caso, que é o ângulo-ângulo, vou desenhar aqui, ó. Se eu verifico, então, que esse ângulo aqui, ó, por exemplo, esse ângulo A aqui, for igual ou congruente a esse ângulo D aqui, ó, se isso daqui acontecer, e também, se eu conseguir verificar o segundo ângulo, posso colocar esse ângulo B aqui, ó. Se esse ângulo B aqui, ó, for igual a esse ângulo E, bastam esses dois ângulos para eu dizer que os triângulos são semelhantes. E esse é o primeiro caso de semelhança, ângulo-ângulo. Quando isso acontece, olha só, esse terceiro ângulo aqui, que eu posso colocar aqui de amarelo, esse meu terceiro ângulo aqui, ele necessariamente, esse ângulo C, ele vai ser igual ao ângulo F. Necessariamente, mas isso daqui já é uma consequência. Assim também como consequência desse caso de semelhança ângulo-ângulo, vai ser a proporcionalidade entre os lados. Então não vou ter para onde fugir, certo? Então daqui vai acontecer tudo isso. Então eu vou tirar esse último ladinho aqui, ó, só para ficar registrado que esse é o primeiro caso de semelhança, eu só preciso de dois ângulos, tá? Vamos agora para o segundo caso de semelhança. O segundo caso é o LAL. Deixa eu escrever aqui, ó. LAL. Então é lado, ângulo e lado. Por que esse é um caso de semelhança? Olha aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, eu tenho um ângulo entre dois lados homólogos conhecidos. Então vamos lá. Aqui, ó. Vou desenhar novamente aqui meu triângulo, meu par de triângulos. E aqui, ó, se eu souber, por exemplo, aqui, ó, vamos dar nome aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de C. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu lado C, eu vou nomear de C, tá? Esse lado aqui eu vou nomear de A. Esse daqui eu vou nomear de D. E esse daqui de F. Tudo bem? Olha só, se eu verificar a proporcionalidade entre dois pares de lados homólogos, por exemplo, se eu escrever aqui A sobre D é igual a C sobre F, e eu conhecer esse ângulo aqui, ó, se eu souber que esse ângulo, vou colocar de verde aqui, ó, esse ângulo B é igual ao meu lado, ao meu ângulo E, a esse ângulo E no outro triângulo, vou marcar aqui, ó. Então, eu já posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Eu não vou precisar saber se o meu terceiro lado, o meu terceiro par de lados homólogos são proporcionais aos outros, e eu também não vou, comparando com os outros, e eu também não vou precisar saber dos outros ângulos. Isso daqui já vai ser o suficiente para eu definir que esses triângulos são semelhantes. Então aqui, ó, isso daqui vai ser igual, ao meu A, que é justamente a minha razão de semelhança. Tudo bem? E agora vamos para o último caso de semelhança, que é o terceiro caso, é o L, que é o lado, logicamente, né? Lado e, de novo, lado. Por que isso? Porque, novamente, quando eu tenho um par de triângulos e eu consigo verificar a proporcionalidade
entre os lados homólogos, eu não preciso saber do ângulo e eu não preciso mais saber de nada. Eu já posso afirmar que eles são triângulos semelhantes. Então, olha aqui, ó. Vou desenhar novamente o mesmo par de triângulos lá. E aqui, ó, se eu puder afirmar isso daqui, ó, dando novamente o nome dos lados, isso aqui é Czinho, tá? Esse C aqui é o C maiúsculo. Que esse aqui é o ponto, que é o vértice. Os vértices, os pontos, geralmente são indicados por letras maiúsculas. E os lados, que são medidas, são segmentos de reta, eles são indicados por letras minúsculas. Então aqui, ó, esse aqui eu posso chamar de Azinho, aqui é Bzinho, aqui Dzinho, Ezinho e Fzinho. Eu estou dando esses nomes aqui, ó, de letras minúsculas, copiando, por assim dizer, o vértice oposto, o ângulo oposto. Então, isso também é uma prática que se faz. Então, se eu puder falar, por exemplo, aqui nesse caso, ó, que Czinho sobre Fzinho é igual a Bzinho sobre Ezinho, que é igual a Azinho sobre Dzinho. Dzinho. Se eu chegar a essa conclusão aqui, se eu verificar simplesmente a proporcionalidade entre os lados homólogos, eu já posso dizer que meu triângulo meu par de triângulos é semelhante. Isso sem precisar verificar os ângulos. Tudo bem? Então, já resumimos todos os casos de semelhança.